A santidade de Deus e a responsabilidade do culto. Tema da mensagem: a responsabilidade de Deus, a santidade de Deus e a responsabilidade do culto. Então, nesse capítulo que eu vou trazer aqui em Levítico 10, vai nos trazer, pode se sentar aí, vai nos trazer uma comparação naquilo que eu quero fazer para mostrar para a igreja, da bondade de Deus, também com a justiça de Deus, que se encontra lá em Romanos 11, versículo 22, que Deus fala: para mim e para você, considerais, pois, a minha bondade e a minha severidade. Severidade de Deus ali que ele fala, ele está falando de um Deus de justiça. Então eu e você devemos considerar isso de Deus, porque o nosso Deus é um Deus santo. Santo quer dizer o quê? Separado. Deus é separado. Então a gente tem que ter esse cuidado, tanto eu e você. Por isso que eu fiz essa comparação, porque o Espírito Santo palestrou comigo ali. Faça essa comparação para a igreja entender que eu sou bondade, mas eu sou justiça. Então o título da mensagem é a santidade de Deus e a responsabilidade do culto. Levítico 10 vai falar a morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Autorizados por quem? Por Deus. Então saiu fogo da presença do Senhor e o consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse? Ou melhor dizendo, foi isso que o Senhor ensinou? Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá, tire os seus primos da frente do santuário e leva-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puseram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e seus filhos Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor
está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar os israelitas todos os decretos do Senhor. Todos os decretos do Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos, que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comam sem fermento junto ao altar do Santíssimo. Então a palavra de Deus aqui, eu quis trazer essa reflexão para a igreja, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus que nós servimos, Ele também é um Deus de justiça. Esse é um dos atributos dele. Deus, ele não sofre variação nenhuma. Então, um dos atributos do Senhor, nós devemos considerar a justiça de Deus. Aqui nessa passagem aqui de Nadab e Abiú, eram dois sacerdotes jovens que foram separados da tribo de Levi. Eram 12 tribos, e uma dessa tribo foi a tribo de Levi, que ficou separada para tomar conta do santuário do Senhor. Quando eu cheguei aqui na igreja, estava conversando eu e a pastora. A pastora, ela é responsável, ela é a líder espiritual dessa igreja, ela tem uma grande responsabilidade com essa igreja. E ela achava que não estava fazendo tudo, mas ela faz sim. Eu falei: pastora, a senhora faz tudo sim. Deixe quem quiser falar. Ela tem uma grande responsabilidade em suas mãos. Ela foi separada por Deus, assim como esses homens foram separados por Deus. Só que nós, eu e você, temos que entender que Deus é separado, Ele é santo, e existem princípios entre nós e Deus. Porque Deus, Ele não é bagunça. Como foi falado aqui, Deus ama o pecador, mas Ele não tolera o pecado. Ele não tolera as pessoas que agem com leviandade sobre Ele, infringindo as leis de Deus. Deus não tolera isso. Pode ser qualquer um. Deus não tolera. Hoje nós estamos num culto da família, falando que é o culto da família. Aqui Deus tirou a vida de dois homens, que eram filho de Arão, irmão de Moisés. Era uma família ou não era? O que a igreja me diz? Era uma família. Mas esses dois homens, eles infringiram princípios de Deus. E quando a gente infringe princípios de Deus, nós somos cobrados por Deus. Não adianta. Porque você é mais bonitinho do que o outro, não vai ser cobrado. Eu sou mais bonitinho do que o outro, não vai ser cobrado. Se engana você se pensar dessa forma. Porque com Deus ninguém brinca. Como foi falado aqui,
que os olhos de Deus são como chamas de fogo. Então não podemos brincar desse entra e sai na igreja, achar que está lá fora, que Deus está ouvindo suas orações, que não está. O Espírito Santo manda falar isso, não está, porque a Bíblia mesmo me ensina e vai te ensinar que Deus não ouve a oração de um pecador. Não ouve. Deus vai ouvir quando ele se arrepende e se volta para Deus, assim como Davi fez. Se arrependeu, se voltou para Deus com o coração contrito e aquebrantado, Deus ouviu. Aleluia. Igreja, entenda, porque é o Espírito que manda falar, não sou eu. É verdade. Eu sigo o Espírito, por mais que venha doer. Mas Gálatas 1:10 me ensina que mais vale eu fazer a vontade de Deus do que se eu estivesse fazendo a vontade do homem. Servo de Cristo eu não sou. Então, quando eu quero agradar o homem, eu desagrado a Deus. Prefiro agradar a Deus. Sempre fui assim. Então, aqui, esses dois homens, eles desagradaram a Deus. Eles infringiram os princípios de Deus. Porque Deus ensinou a eles a maneira correta de entrar dentro do santuário do Senhor. Existia uma maneira correta. Existe uma maneira correta quando a gente entra dentro do santuário do Senhor para cultuar a Deus. Não podemos, nem eu nem você, achar que isso aqui é uma rotina, é um dia a dia, e você vem para a igreja e não se entrega a Deus. Eu estudei essa palavra para passar para vocês. Eu me dediquei. Não vim de qualquer jeito. Isso é cultuar a Deus. A maneira que você louva aqui na frente, se está sendo com sinceridade, com o coração aberto para Deus, Deus está recebendo. Porque Deus está esquadrinhando o seu coração, Pâmela, provando os rins, para ver se é sincero o teu culto que você dá a Deus, ou se você dá para o homem, ou dá para Cristo. É exemplo, Pâmela, estou te pegando como exemplo, para passar a mais clareza possível para a igreja entender que Deus está falando aqui. Então a gente tem que entender que cultuar a Deus é cultuar com sinceridade, porque a palavra de Deus, ela me ensina e te ensina que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Aleluia! Em espírito e em verdade, não é no engano, não é de qualquer jeito, não é infringindo a lei do Senhor, que esses homens infringiram a lei do Senhor e pagaram com a vida. Isso aqui foi no Antigo Testamento. Pagaram com a vida. Mas vamos para o Novo Testamento. Tem exemplo no Novo Testamento também, que é para a gente hoje. Ananias e Zafira. Não morreram? Deus não tirou a vida daqueles dois homens também? Ou era só no Antigo Testamento? Porque um dos atributos do Senhor é que Ele não sofre variação. Ele é imutável, Ele não oscila. Deus não oscila, não. Não ache que Deus oscila, porque Deus não oscila. Se Deus tiver que tirar a vida para a palavra dele prevalecer, Deus tira. E hoje nós vemos homens irresponsáveis liderando a igreja de Cristo, profanando o altar de
esses homens, eles tinham instruções de Moisés que Deus passou. Eles sabiam. E hoje, o que nós podemos trazer para hoje? O que é profanar? Profanar o altar de Cristo para hoje. Peguei exemplos. Trazer incenso profano ao altar de Cristo para a atualidade, para hoje. Vamos trazer, vamos refletir, eu e você, o que é um incenso profano, como esses homens trouxeram aqui e Deus tirou a vida? Vamos lá. Buscar a Deus apenas para interesses pessoais. É um incenso profano ou não é? É ou não é, igreja? Eu quero que vocês participem com o Espírito. Sim. É ou não é? É um incenso profano. Sim. Buscar a Deus por interesse, barganha, esquecer aquilo que Deus fez lá atrás. É profanar, é cultuar a Deus de forma errada. Misturar o Evangelho com filosofias ou práticas mundanas. Não é o que a gente vê hoje na igreja? As práticas mundanas, as igrejas pretas, as igrejas com tambor, tirando aquilo que, como eu posso falar, aquilo que é, a palavra me fugiu, mas tirando aquilo que é de, vamos botar, de gerações, e eles botando a igreja preta, desde o princípio. Deus já fez a separação entre as luzes e as trevas. Deus é luz. Então são filosofias mundanas, incenso profano no altar de Deus. Fazem a vontade deles, do homem, mas não fazem aquilo que Cristo ensina na palavra. Viver uma vida dupla ou de hipocrisia. Tem muitos assim, dentro da igreja, com hipocrisias. Aqui dentro é uma coisa para a pastora, lá fora é outra coisa. Bebem às escondidas, fazem o que desagrada a Deus, esquecendo que Deus está vendo. É incenso profano ou não é? Não vai vir para a igreja para cultuar o Senhor depois? Não estou falando de você se divertir com a sua família não, tá? Família é para isso. Falando de outras coisas que acontecem, que a gente vê na realidade, pastores bebendo e acham que é normal. É verdade. Aqui, nessa passagem aqui, Deus proibiu bebidas fortes para os sacerdotes. Sacerdotes naquela época eram os que foram separados da tribo de Levi, trazendo para hoje. Quem são os sacerdotes? São todos nós. Pastora, eu sou sacerdote na minha casa, e assim sucessivamente. Porque o véu foi rasgado. Aleluia. Outro incenso profano. Substituir a verdade de Deus por tradições ou doutrinas humanas. É o que mais a gente vê. Homens substituindo a verdade de Deus por tradições ou doutrinas humanas para agradar ouvintes, para agradar bodes dentro da igreja, para manter a igreja cheia. Igreja que tem palavra, igreja que tem doutrina está vazia. Está vazia, porque eles querem igreja cheia, eles querem aquela igreja, aquilo para ouvir, aquilo que vai te agradar, mas não é o que vai te levar ao céu. É a igreja de oba-oba, como a pastora está falando. Isso é um incenso profano. Atitudes egoístas e falta de amor ao próximo. Foi falado aqui pela irmã Elizabeth. Falta de amor ao próximo. Irmãos que estão dentro da igreja, mas não se dão com seus próprios irmãos. Às vezes falam coisas que desagradam o irmão,
que não está firme na rocha em Cristo Jesus, o novo convertido, pega e sai da igreja. Por causa dessas pessoas que não deixam aqueles que se converteram se achegar a Cristo. Não deixam, não seguem e não deixam. Não deixam. Tem muitos que não têm o amor ao próximo. É o segundo mandamento. A lei de Deus, os 613 preceitos da lei de Deus, se resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a seu próximo como a ti mesmo e não ter um outro Deus além dele. Essa é a lei do Senhor. Está difícil a gente vê aquele amor ao próximo. A gente vê um mundo violento, um mundo que as pessoas não têm mais amor, estão matando um ao outro aí, tirando vida de sangues inocentes, de trabalhadores que saem pela manhã para trazer o pão de cada dia e tiram a vida sem dó, sem pena, e matam. É o que a gente vive, uma Sodoma e Gomorra. Serviço a Deus sem obediência completa. Então, o que Deus quer da igreja? É um serviço a Ele com uma obediência completa, não pela metade. É seguir os princípios de Cristo. Como eu falei, por isso que eu quis fazer uma comparação do amor de Deus, da vontade de Deus, mas da justiça de Deus. A gente tem que seguir os princípios de Cristo. Não achar que eu vou manter a minha vida nas noitadas, bebendo, enchendo a minha cara de cachaça, de bebida, vivendo a sua vida ao léu, achando que tem Deus, mas não tem. Porque Deus fala dos filhos dele que aqueles que amam e guardam a minha palavra, esses são filhos de Deus. Aleluia. Tem que guardar. Se não guardar, não adianta. Não é filho, é criatura. Um dia, eu e você fomos criaturas de Deus, sem conhecimentos de Deus. Conhecemos a Deus, na superfície. Eu ouvia, quando eu era pequeno, menor, ainda sou pequeno, não sou grande, eu ouvia falar de Deus. Hoje eu conheço um pouco de Deus. Não conheço tudo de Deus, eu conheço um pouco de Deus. E graças a Deus que Deus me libertou. Deus tirou a venda dos nossos olhos e hoje nós enxergamos. A gente tem que orar pelos que estão cegos, que precisam de Deus. É a função da igreja. Então eu falei aqui alguns incensos profanos. Glória a Deus. Aleluia. Então está aqui, anotei. A santidade de Deus, a responsabilidade daqueles que servem a Deus e as consequências da sua irreverência. Então, nós que seguimos a Deus, como esses homens aqui que serviam a Deus, têm sua responsabilidade. E nós não podemos faltar com irreverência a Deus. É temor e tremor. Mas muitos não. Hoje as pessoas acham que Deus é seu coleguinha. Que Deus é um coleguinha. Continue achando. Eu não quero achar isso. Porque cada vez mais que eu estudo a palavra de Deus, eu vejo que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ele consome. Por que ele consome? Pela santidade dele. Aqui esses homens, eles transgrediram os princípios que foram passados. E eles morreram. Perderam a sua vida. Não vou estender muito por causa do aniversário da irmã.
perderam a sua vida. Então eles tinham uma responsabilidade o quê? Espiritual. Trazendo para aqui, para a pastora, vou pegar a pastora como exemplo, tá, pastora? A pastora, ela tem a responsabilidade dela aqui com a igreja. Então, quanto maior o seu cargo, maior a sua responsabilidade. Hoje, dentro da igreja, vive aquele negócio, aquele estado de hoje eu quero ser um obreiro, amanhã eu quero ser um diácono, depois da manhã um presbítero, um evangelista e assim sucessivamente, um pastor. Mas aí eu deixo o recado para esses que pensam assim. Eu prefiro estar levando a palavra de Deus. Nunca esquentei para carro dentro de igreja. Nunca esquentei para cadeira, porque cadeira eu tenho em casa. Para sentar confortável. É a melhor coisa. Isso, não esquenta para isso. Isso não vai levar ninguém para o céu. Tem um montão deles aí que estão infringindo a lei do Senhor, são pastores, são presbíteros, infringem as leis de Deus. Então, quanto maior a responsabilidade espiritual, maior o nível de obediência e temor que Deus espera de nós. Aleluia! A pastora estava conversando aqui, viu, pastora, que eu falei que eu ia falar? Aí, ó, obediência e o temor. É obediência, não é querer agradar a Deus em primeiro lugar. Não, eu tenho uma responsabilidade. Deus colocou em minhas mãos uma responsabilidade. Deus colocou em minha mão uma igreja. Deus colocou em minha mão um povo que eu vou ter que dar conta. É isso. Estava conversando com a pastora, eu falei, pastor, por incrível que pareça, eu vou falar isso hoje. Que a igreja, ela precisa ouvir essas mensagens aqui. É o evangelho verdadeiro, que você vai sair daqui hoje e você vai ficar se confrontando. Aí você vai buscar a Bíblia. Calma aí. O que ele falou é verdade? O que ele falou está dentro da Bíblia? Pega a Bíblia e veja. Pega a Bíblia. Então, fogo estranho, uma adoração sem sinceridade ou reverência, buscar a Deus só por interesse. Então, a palavra, ela se encerra aqui. Não vou estender mais, porque aquilo que era para ser passado, foi passado para a igreja. Aleluia! Glória a Deus! E foi, Deus falou aqui hoje, da sua bondade e misericórdia, quando ele acolheu o filho pródigo, quando houve mudança de mente e de atitude. Aí Deus, ó, de braços abertos, Deus está para todos, porque quando Deus morreu lá na cruz do Calvário, ele morreu por todos. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu encerro a palavra de Deus em nome de Jesus.